Meus queridos irmãos, que a santa paz de Deus esteja conosco, em nome de Jesus. Quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, Josemar Oliveira. Mais um dia de vida, amados, na presença do nosso Deus. Queridos irmãos, que Deus hoje abençoe grandiosamente todos os aniversariantes da semana e do mês. Meus amados, permita-me fazer uma ilustração da palavra do Senhor. Amém, queridos? Meus amados, certo homem morava em a sua humilde casa, aonde ali na sua casa ele todas as noites ele sentava no seu banquinho e ele olhava para o céu, observava as estrelas e observava a lua. Mas, de acordo com como ele vivia solitário, ele sentia falta de um abraço, de um carinho, sentia falta de alguém para conversar com ele. Então, ele olhando para o alto, enxergando os céus com as suas maravilhas, ele sempre falava: que bom seria se Deus estivesse aqui do meu lado, sentado nesse humilde banco, para que eu conversasse com ele e ele conversasse comigo. E assim se foi, queridos. Anos e anos, ele apreciando a maravilha dos céus, as estrelas, a lua, até mesmo, querido, quando ele estava deitado naquela caminha, ele olhava pelas brechas do telhado, ele enxergava as estrelas, às vezes a lua, pelas brechas da parede, que a casa dele era de pau a pique, ele sentia o vento e ele sempre falava: que bom se Deus estivesse aqui comigo para a gente conversar. Eu me sinto tão sozinho. Mas, querido, ele sentia que era muito difícil, porque quando ele olhava para os céus, ele falava: aqui na terra e no céu é muito longe, é muito distante. Mas Deus está lá no céu e eu estou aqui na terra. Deus não vai descer aqui para falar comigo. Mas a esperança dele, a fé, continuava todos os dias. Até que um dia ele, com este diálogo, mesmo à distância com Deus, ele ouviu uma voz que falou: homem, eu vou fazer uma visita para você. Queridos irmãos, aquele homem, mesmo idoso, ele ficou com o coração acelerado, ele ficou preocupado, tentando organizar sua casa, tentando melhorar o visual da sua casa, pensando no que ele ia falar com Deus, pensando como é que ele ia receber Deus, que a casa dele era muito simples e humilde. De tanta preocupação do real encontro com Deus, ele ficou doente, ele adoeceu. E aí não teve outra saída de que não procurar o médico. Ele foi hospitalizado de preocupação. E assim se foi. Passou o primeiro dia no hospital com os cuidados do médico. Aí na troca de plantão, o médico falou: vai ter outra equipe para te acompanhar. E foi vários dias, querido, ele assim. Ele não melhorava. Ele não melhorava. O estado dele
sempre era preocupante por causa da idade. Mas um certo dia, aqueles médicos de rotina, que estavam ali 7 horas da noite, outros meia-noite, outros 3 horas da manhã, outros 7 da manhã, outros meio-dia, e assim ia a rotina daquele homem no hospital. Mas um belo dia, tarde à noite, ele estava quase dormindo. Ele viu que bateu no ombro dele um médico. Aí ele olhou, um médico bem de idade, aparentando muita responsabilidade, muita sabedoria. O médico olhou, falou com ele, cumprimentou ele, pegou na mão, perguntou o que ele estava sentindo. Ele falou que depois que ele ouviu a voz de Deus, ele começou a preocupar para arrumar a casa e como que ele ia receber Deus. Ele adoeceu e então ele veio parar no hospital e os médicos não estavam encontrando melhora nele. Aquele médico falou com ele, sentou do lado da cama, abriu os olhos dele com a sua mão, olhou dentro dos olhos dele, pediu que ele abrisse a boca, ele abriu, o médico examinou a garganta, olhou. O médico pediu para ver o pulsar, o coração. O médico colocou o próprio ouvido sobre o peito dele, ouviu o coração dele bater. O médico pediu para que ele ficasse em pé, ele ficou em pé ali na cama. O médico mandou ele sentar novamente, sentou, conversaram por um pouco de tempo, por alguns minutos. Aí o médico falou com ele: pode repousar, você está bem. Amanhã cedo você vai ter alta. Amém, querido?